Acabou, rapaziada. Estamos eliminados da Copa do Brasil. O Vasco, o time lutou, brigou, mas ainda esbarrou nas suas deficiências técnicas que uma hora poderiam pesar. O Vasco chegou longe, chegou até a semifinal. Acredito que a gente poderia e tinha potencial para chegar à final e brigar, lutar como esse time sempre fez, para tentar conseguir o título. Mas por conta de uma falha, um erro, uma desatenção, acabou custando a nossa classificação. Jogo que eu acredito sim que se o Vasco consegue levar para os pênaltis, tinha uma chance muito grande de se classificar, por estar jogando dentro de casa, por ter vencido o jogo, mas uma desatenção, né, cara? Uma desatenção, o Vasco já não fazia um bom segundo tempo, o time cansou e também custou o fato de a gente não ter um elenco. Quando saiu o Hugo Moura e entra o Esforça, é uma característica de pegada completamente diferente no meio de campo. O Hugo Moura é um jogador que realmente se entrega, que veste a camisa, é um jogador que corre, que tá sempre ali junto na marcação. É muito difícil de ser batido o Hugo Moura. O Esforça já é uma característica mais de cadência, ele não consegue ter o mesmo vigor físico que tem o Hugo Moura. E bastou um lance que o Léo cochilou, que ele desgarrou do Hulk, pro Hulk fazer o gol, para ele acertar o chute. O Léo fazia um jogo impecável contra o Hulk, ganhava todos os duelos e quando não ganhava, parava com falta, que é o que tem que fazer. O Léo fazia um grande jogo, até inclusive no lance que ele coloca a bola para lateral, que foi o lance que depois bateu no lateral e saiu o gol, foi a desatenção. Ele coloca a bola para fora, eu acho até que não tinha necessidade, mas eu sei que a velocidade ali do jogo no campo, porra, ele vai lá, eu coloco a bola para fora. E ele não estava colado no Hulk como ele ficou colado o jogo todo. Deu espaço, o Hulk virou, bateu. E aí, um chute de uma defesa muito difícil para o Léo Jardim. Poucos goleiros teriam capacidade de pegar esse chute aí do Hulk. Até porque foi um chute que saiu meio que do nada. O Hulk recebe a bola, gira. Nem arma tanto o corpo, mas consegue fazer uma finalização muito colocada. E depois que o Vasco levou esse gol do Atlético Mineiro, obviamente o estádio para de pulsar como pulsava antes. Não existe torcida no mundo que continue... ainda mais na situação que tava o jogo, cantando, apoiando. O torcedor é ser humano e sente também o baque, por mais que vai tentar cantar, vai apoiar. E depois que saiu o gol do Atlético Mineiro, o Vasco já, como eu falei, nosso elenco é complicado. Saiu o Piton, entra o Leandrinho, garoto da base. Saiu o Emerson Rodrigues, que já nem era para ser a primeira opção, que mais uma vez fez um jogo abaixo. Claro, correu, lutou, se esforçou como todo time, mas fez um jogo abaixo. E entra o Ryan jogando improvisado pelo outro lado. E o Vasco vai acabando completamente as suas opções de ataque. Para você ver, chegou na reta final, o Rossi entrou. Há quanto tempo o Rossi não entrava? Por que ele colocou o Rossi? Pô, o Rossi é o torcedor dentro de campo, querendo ou não, um cara que vai lutar, que vai se entregar, que vai dar o máximo, que entende o que é o Vasco. Eu até entendi ele ter colocado o Rossi, mas o Vasco não conseguiu produzir nada para conseguir a vantagem depois no jogo. O gol saiu muito tarde, saiu já aos 39. E o Atlético Mineiro conseguiu catimbar, parava o jogo aqui, parava o jogo ali, segurava, caía algum jogador, tinha substituição. O psicológico dos jogadores do Vasco obviamente se abalam, vão lá embaixo. E o momento que o Vasco teve para vencer o jogo e o momento que o Vasco teve para decidir a sua classificação foi no primeiro tempo. Logo após o gol marcado, o Vasco conseguiu ter um bom volume, uma boa oportunidade ali, boas oportunidades de gol. E até a gente não conseguiu. Teve aquele lance do Léo, que se ele consegue colocar só um pouco mais de força, sairia o gol. Teve a finalização do Puma, que por obra do destino, a bola quica, o Everson consegue tocar na bola e ela passa muito próximo de não entrar. Tivemos aquele chute do Verratti, tivemos o pênalti que foi bem marcado. Mas o primeiro tempo do Vasco foi bom. Uma lição, uma coisa que fica de positivo desse jogo é: se o Vasco jogar todos os jogos do Campeonato Brasileiro com essa intensidade, com essa luta, entendendo e respeitando o peso dessa camisa. No jogo contra o São Paulo não teve essa luta, não teve essa dedicação. Precisa ter em todos os jogos até o final aqui agora do Campeonato Brasileiro. Para o Vasco terminar o Campeonato Brasileiro tranquilo, bem. Esse foi o ponto positivo. Os jogadores entenderam que era um jogo decisivo. E acabamos esbarrando em algumas limitações. Uma bola nossa que não entrou. O Atlético Mineiro quase não teve oportunidades de gol. Teve uma no primeiro tempo, no chute do Batalha, que o Léo Jardim fez uma grande defesa.
Teve essa bola do Hulk que não foi uma chance de gol, foi um lance que ele conseguiu criar um chute de fora da área, não foi uma oportunidade clara de gol. Ele criou um chute de média e longa distância. Teve um chute do Paulinho pressionado, mas o Vasco marcou bem a maior parte do jogo. O Vasco conseguiu lateralizar as peças do Atlético Mineiro. Só que o futebol é isso, cara. E uma bola pode mudar o rumo da partida. Não é sobre quem jogou melhor o jogo, não é sobre quem criou mais, é sobre quem conseguiu fazer o gol no momento que era para fazer. Esse é o futebol, é cruel, é um esporte cruel, que muitas vezes pode ser cruel para o adversário, mas foi cruel hoje para o Vasco. Mas hoje o jogo do Vasco foi realmente assim, tiveram alguns torcedores que vaiaram, obviamente, mas o jogo, não tô falando do restante, dos outros 7, é um jogo para se aplaudir, porque o time lutou, brigou e tentou. Nunca é bom você aplaudir o fracasso, mas você tem que olhar o contexto do que aconteceu na partida e os desfalques que tem o Vasco. Eu sempre falo isso aqui com vocês e volto a repetir. Se a gente tem o David, se a gente tem o Adson, se a gente tem o Paulinho, se a gente tem o Jair, o jogo é outro. O jogo é outro. Talvez o Rafael Paiva demorou a colocar o Paê, colocou só alguns minutos finais, poderia ter colocado antes. É um jogador também que pode tirar uma jogada do nada, uma assistência. O jogo do Coutinho hoje teve muita luta, teve muita batalha, teve muita intensidade, mas as coisas não aconteceram. Foi um bom jogo do Coutinho, porque ele correu o tempo todo, fechou a linha de passe. Quando não tinha mais energia, ele tirava energia de onde não tinha para pressionar a zaga do Atlético Mineiro. Então foi um jogo para quem fala que o Coutinho não tem intensidade, que ele não marca ninguém, para provar completamente o contrário. O Puma aparecendo bem no jogo. O Piton voltando a jogar bem em vários momentos. O Hugo Moura mais uma vez muito participativo na marcação. O João Vitor e o Léo fazendo uma grande partida, né? Claro, tem um gol, tem a eliminação. Mas eles estavam bem no jogo, ganhando todos os duelos. Só faltou pro Vasco um pouco mais de paciência, colocar a bola no chão em determinado momento da partida, administrar mais o jogo. E faltou também elenco, já falei isso pra vocês. Agora é levantar a cabeça, focar no Campeonato Brasileiro. O jogo de quinta-feira é muito importante contra o Cuiabá. É jogo pra gente vencer, ficar tranquilo no campeonato e quem sabe sonhar com uma vaga em pré-Libertadores. Vai que abre mais vagas, dependendo do campeão de Sul-Americano, dependendo de um campeão de... dependendo de campeão de Copa do Brasil, dependendo de campeão de Libertadores da América, podem abrir mais vagas aí. E quem sabe o Vasco não sonha. Agora é focar completamente no Campeonato Brasileiro. Que passou. É buscar melhorar também pro ano de 2025. E aqui, todo vídeo agora eu vou fazer essa cobrança. A diretoria do Vasco, ao Pedrinho. O Vasco precisa de um comprador, um dinheiro para em 2025 a gente poder almejar alguma coisa. Sem dinheiro, cara, sem SAF em 2025 vai ser muito difícil o ano pro Vasco. Promete ser um ano complicado. A gente precisa ter investimento, a gente precisa fortalecer o nosso elenco para bater de frente com os adversários e tentar, quem sabe, voltar a lutar por algum título em 2025. Vasco versus Atlético Mineiro. Para nós que somos torcedores, pra gente que ama esse clube, né? A gente que queria muito esse título da Copa do Brasil. Eu tenho certeza que ninguém queria mais esse título da Copa do Brasil. Como a torcida do Vasco, como os jogadores do Vasco. Mas o futebol não é uma ciência exata. Pode acontecer, pode não acontecer. O Vasco até começa bem o jogo. Eu vi um Atlético Mineiro tentando administrar a partida com a posse de bola, que é o que o Atlético Mineiro tem de bom, a qualidade técnica. É um time que joga bem posicionado as suas peças para conseguir triangular e gerar linhas de passe. E o Vasco se esforçando muito para igualar o jogo na parte física, na parte anímica do torcedor. E o Vasco conseguiu criar algumas situações de gol. Pelo que o Vasco é melhor, pelas laterais, atacando com o Lucas Piton, fazendo a dobradinha do Paulo Henrique junto com o Puma. Essa bola, se ela veio um pouquinho mais baixo, provavelmente o Coutinho teria cabeceado ela no gol, poderia ter saído do gol. E um Atlético Mineiro que não tinha facilidade. Paulinho, né? Cara, ingratidão no futebol é uma das piores coisas. Não só no futebol, mas na vida como um todo. Eu acho que não tinha jogador
mais motivado do Atlético Mineiro, estava visível até você ver na transmissão, querendo a classificação do que o Paulinho. O que ele queria de hoje assim para prejudicar o Vasco foi absurdo. Não conseguiu fazer o gol, se ele faz o gol até poderia, sei lá, ter provocação, vai de cada um. Mas infelizmente ele ficou com a vantagem, né? Avançou de fase na Copa do Brasil, foi para a final. Mas eu espero que assim não tenha nenhum torcedor do Vasco babando o ovo de Paulinho daqui pra frente, como ficava essa babação chata nas redes sociais para um jogador que nunca ganhou nada pela camisa do Vasco, fez 7 gols com a camisa do Vasco, que nunca demonstrou carinho com a camisa do Vasco, fala até, ah, nossa, mas aí depois fala outra besteira. Então, que nunca mais pise em São Januário com a camisa do Vasco, que pise como adversário e que não consiga vitórias. Hoje ele não venceu o jogo, venceu a eliminatória, né? Venceu porque se classificou, mas não venceu o jogo. Bola aí do Léo pro Lucas Piton. Boa bola do Emerson Rodrigues, encontrando o corredor pro Piton. Tentou fazer o passe. O time do Atlético Mineiro marcou bem a maioria dos lances do Vasco, que tentava jogar por dentro. Acho que tinha muita dificuldade de jogar por dentro. Essa aí foi uma boa tentativa de jogada, que eu já até tinha alertado que poderia acontecer. Que é buscar esses cruzamentos no Puma no segundo pau, para tentar buscar, quem sabe, uma escorada para dentro pro Verratti, ou até uma finalização direta. O Vasco tentou explorar isso, essas bolas da esquerda para a direita. O Vasco, que quando precisava marcar o Puma, tinha que baixar para pegar o Guilherme Arana, já que o Atlético Mineiro fazia uma saída com 3 zagueiros. Joga com 3 zagueiros o Atlético Mineiro. E tinha alguns jogadores para tentar criar superioridade. Aqui o Léo Jardim faz uma defesa espetacular, muito próximo, né? O Léo até tinha cortado uma bola, ela vem no batalha. E aí você até vê depois aqui, ó, o Paulinho não apareceu ali, mas a minha impressão foi que ele pensou que tinha sido gol, sei lá, que a bola bateu na rede pelo lado de fora, comemorou. Uma coisa que eu tenho percebido é que o Verratti melhorou seu jogo com a bola nos pés ultimamente. Ele tem se esforçado para melhorar isso, acertar mais passes. Essa bola do Emerson Rodrigues, se ela vai no gol, seria muito difícil do Everson defender. Boa jogada do Vasco, bom chute ali do Emerson Rodrigues, mas ela desviou, se eu não me engano, foi no Batalha, né? Matheus Carvalho consegue manipular a marcação, acha a bola no Puma, que vai buscar o cruzamento para a área. E esses eram os melhores momentos do Vasco, quando conseguia criar superioridade pelos lados. Conseguir criar superioridade pelos lados e jogar a bola para dentro da área. Aqui foi um lance do Léo. É aquela parada, né, cara? O Léo não é um zagueiro confiável. Ele pode estar fazendo um bom jogo, mas ele a qualquer momento pode errar. É que foi uma boa recuperação. O Vasco voltou todo, né? Você fica rapidamente, o Paulinho estava cercado para não conseguir fazer a jogada. Passa a tentativa do Emerson Rodrigues, ela vem pro Hugo Moura finalizar. Tem alguns jogadores que lutam, se esforçam, mas que, cara, não tem condição técnica de jogar no Vasco. Faltou isso no jogo de hoje. Esse lado direito do Vasco funcionou bem quando teve a bola. E aí, cara, esse chute do Verratti ia no cantinho. A bola desvia ali no jogador do Atlético Mineiro e vai para escanteio. O Vasco tem que fazer é mais isso durante a temporada, recuperar a segunda bola. Aí vai sair o pênalti. Um lance que foi muito pênalti. Muito pênalti. Isso aqui era pro juiz ter dado em campo, que ele estava bem posicionado. O lance vai pro VAR, demora quase 10 minutos para eles darem pênalti pro Vasco. Um pênalti que foi muito bem marcado. Que o Verratti vai cobrar com maestria e foi pênalti, nem preciso ficar mostrando de novo para vocês. Jogo dolorido para a torcida do Vasco. O Verratti bate, não pipoca. Faz o gol, bola para um lado, goleiro para o outro. E o Vasco era melhor no jogo nesse momento. As coisas estavam começando a parecer que, cara, a gente vai se classificar, a gente vai para a final da Copa do Brasil. O time queria muito, a torcida queria muito.
O jogo vai pro segundo tempo. Aqui não mostrou, mas teve a finalização do Puma perigosa, né? No segundo tempo, a postura do Vasco... Claro, tem a posição técnica do Atlético Mineiro para jogar mais no campo de ataque, tentar criar mais jogadas de perigo. Tem essa bola aí que o Léo Jardim consegue fazer uma boa defesa. Cara, esse lance aqui do Verratti. Se ele vai de cabeça, ele faz o gol. Porque não era uma bola que ele esperava. Você vê que quando essa bola passa do Léo, esse lance aqui dava pro Vasco ter feito o gol. Talvez ele acreditou que o Léo ia cabecear. E a bola fica muito em cima dele. E ele fica sem saber o que fazer. Porque não dá pra chutar. Não dá pra dominar. Até talvez daria, né? Mas ela bate no joelho dele, não tinha ângulo e ele perde. E depois ele ficou se lamentando. Porque se ele realmente vai de cabeça, se abaixa pra cabecear, provavelmente seria o gol, né? Tava muito próximo. O Everson, se essa bola vai na direção do gol, muito difícil do goleiro pegar. Muito difícil. Mais uma boa jogada do Vasco. Do Coutinho pro Puma. Pro Paulo Henrique buscar o cruzamento. E aí o Verratti tenta ganhar de cabeça. Quase consegue fazer a finalização que vai na direção do gol. Ela sobe um pouquinho. Mas era onde o Vasco mais conseguia ser perigoso. Esse lance aqui não foi... Realmente não foi nada, né? A bola pega no batalha, mas não foi na mão. Mais uma jogada do Vasco, mais um cruzamento para dentro da área, que era onde o Vasco conseguia tentar, vai ser forte. Essa jogada aí de contra-ataque, o Vasco até consegue controlar e se recuperar bem da desvantagem. O João Vitor tira o espaço da finalização do Paulinho, na perna ruim dele. É que o lance, né, cara? O lance do gol do Atlético Mineiro, foi o que eu falei. Basta um segundo de descuido. Ele tá no meio do Sforza e do Léo. Se você não imprensar o Hulk, você der ângulo para ele finalizar, claro, é difícil você acertar uma finalização dessa, mas um jogador da qualidade do Hulk pode acertar. Se o Léo tá ali no cangote dele, até fazendo a falta, dificultando, não seria o gol, né? Ou se até o próprio Sforza, mas é o que eu falei, isso é uma característica diferente de jogador. Até é dolorido ficar vendo esse gol, né, irmão? Pelo amor de Deus, cara. Depois a gente não vai conseguir criar nenhuma situação clara para um possível empate, né? Vai ter tentativa, o Vasco vai pro campo de ataque, o Pai faz as substituições dele, vai virar a bola na área, mas muito difícil, né? O Atlético Mineiro já se defende com 3 zagueiros, com 3 defensores, aqui já o Coutinho extenuado. Vasco eliminado da Copa do Brasil, infelizmente. A única coisa que nos resta é levantar a cabeça e focar no Campeonato Brasileiro. Tentar vencer o maior número de jogos possíveis no Campeonato Brasileiro. Recuperar os nossos jogadores. O Jair, que pode ser que ganhe alguns minutos aí no jogo contra o Cuiabá. O Adson pode ser que já retorne no próximo mês. Faltam poucos dias. Tentar pontuar aí na reta final do Campeonato Brasileiro, ver o que a gente arruma. Fazer o máximo de pontos e onde terminar, tudo bem. E focar em 2025, construir um grupo, um time mais forte. Onde possa ter lesões, mas que essas lesões não abalem o segmento do Vasco aí nas competições. Comente embaixo a opinião de vocês. Triste, é frustrante, acaba o sonho, né? O fim do sonho do título da Copa do Brasil, que a gente alimentou por muito tempo. Mas o bom do futebol, rapaziada, sabe qual é o bom do futebol? É que acabou nossa chance de título da Copa do Brasil. A gente tá triste, a gente tá magoado. Mas isso passa, o tempo vai passar. E tem 2025 pro Vasco buscar novamente, lutar, disputar, montar um elenco, um grupo mais forte. E pode ser que as nossas lágrimas de hoje pela eliminação se transformem em sorrisos. Depende dos nosso presidente, Pedrinho, que é vascaíno, a gente confia nele, dos nossos dirigentes, das contratações serem certeiras, do Vasco voltar a ser uma SAF e dessa vez uma SAF séria, onde busque conquistar títulos. Quem sabe que camisa, peso de camisa a gente tem para chegar longe nas competições. Então, as lágrimas de hoje podem se tornar sorrisos. E eu quero que vocês lembrem disso caso isso aconteça em 2025, do que eu tô falando aqui para vocês. Futebol é bom por causa disso, sempre te dá uma oportunidade de você se levantar lá na frente. Então hoje que a gente tá caído, a gente não pode deixar se abalar, tem que ser forte mentalmente pra derrota não te abalar e a derrota às vezes ser um trampolim pra você melhorar e estar lá em cima. E é isso. Fui.